Boa noite, gente. Como já está a hora bem adiantada, acho que eu vou chamar todo mundo para ver o Jornal Nacional, né? Aí a gente assiste aqui e vai comentar. Bom, boa noite a todos. Eu vou trazer um primeiro recorte aqui, um primeiro momento, trazendo um pouco a discussão da mídia corporativa, né, e trazendo o meu objeto, que é o Jornal Nacional, meu objeto de pesquisa, né. E foi muito interessante a participação do pessoal do Intervozes, porque para trazer exatamente essa discussão, né, antes das fake news, essa questão da desinformação, né, porque eu acho que a discussão de fake news passa por essa discussão ampla sobre a desinformação e a mídia corporativa tem um papel aí relevante nisso. Tá? Bom, aí trazendo uma perspectiva, né, que o discurso de informação ele vai estabelecer essa agenda, né, inserindo temas e formatando, né, por diversas estratégias aí, o modo como nós vamos discutir vários temas, né, vários desses temas no cotidiano. Bom, aqui eu trago rapidamente a questão da narrativa, né, que eu estou pesquisando no Jornal Nacional, 3 categorias aqui, o enquadramento, o silenciamento e os repertórios, né? Depois, com os exemplos, eu vou trazer uns exemplos para a gente observar como é que isso funciona na narrativa do Jornal Nacional, né? Então, nós temos aí um enquadramento que são formas de esquematização que vão direcionar o olhar para determinada abordagem, o silenciamento, né, que é um projeto de dizer que orienta também o nosso olhar, e os repertórios, que são temas que compõem uma linha argumentativa e que, na narrativa do Jornal Nacional, é muito interessante como eles funcionam, como esses repertórios funcionam. Né? E eu trago aqui um deles para discutir mais detalhadamente. Mas antes eu queria trazer um pouquinho sobre a mídia, né, a mídia corporativa no Brasil, que são pouquíssimos grupos, né, que controlam, de modo geral, o que a gente vê, lê, ouve, né, e assiste, como entretenimento e como informação. Né, eu acho que esse material do Intervoz é bem interessante, muito interessante, né, em função disso, eles trazem bastante, né, essas informações. E aqui nós temos, então, o Grupo Globo, que isso é uma pesquisa, né, é o Media Ownership Monitor, que é uma pesquisa do Intervozes também, e esse monitor é muito interessante, tem muitos dados, se vocês quiserem checar, né, está disponível na internet, e é muito interessante, traz todos os grupos, né, de mídia, e sim um recorte muito bacana para a gente entender como é que funciona, né, essa máquina de informar, né, essa concentração da mídia corporativa no Brasil. Então, aí nós temos o Grupo Globo, né, que ocupa a 19ª posição no ranking, né, entre os maiores do mundo, e aí nós temos uma visão de alguns dos veículos, né, que compõem o grupo. Né? Aí, eu acho que esse quadro é interessante, porque ele dimensiona para nós, né, essa concentração. Né? Então, nós temos a TV Globo, temos vários veículos, jornais impressos, temos revistas, temos canais, né, de internet, nós temos a Globosat, temos rádios. Então, é realmente um grupo muito poderoso, né, que concentra, e a concentração ela é muito perniciosa, né, para o processo democrático como um todo no Brasil. Eu acho que nós temos visto isso aí, né, bastante, com muitos exemplos. Bom, aqui também rapidamente, como é que a gente vai pensar na consolidação dessa rede de informação, que é um pouco que eu estou trabalhando, que eu estou trazendo na tese, né? Como é que se consolida essa rede pela notícia, né? Nós temos aí o viés que vai compor essa notícia, pontos de vista também que estão nas notícias, os átomos narrativos, que são os repertórios, e os relatos que trazem, né, o fato é encenado. Né? Em muitos momentos, a gente vai ver essa carga de dramatização que ela compõe a notícia, né, e que ela é muito interessante em alguns momentos. Tá?
Aqui eu vou trazer, então, um pouquinho para vocês, alguns exemplos de como funcionou esse repertório corrupção, né, que eu observo o Jornal Nacional mais detidamente, desde 2013, né, assistindo diariamente. E esse repertório, a partir de 2015, 2014, 2014, ele é bem presente nas edições. E como é que funciona? É corrupção e crise econômica, né? Mas a corrupção se mantém por mais tempo. Como é que esse repertório funciona? Ele está presente em todas as edições, né? Ele compõe as edições do jornal de modo reiterado nesse período. E, em alguns momentos, depois de 2016, esse repertório desaparece. Então, o tema corrupção, né, o repertório, o assunto, ele desaparece do noticiário, né, assim como crise econômica, e reaparece depois, em alguns momentos marcados, né, que eu fiz a divisão por momentos. Então, em alguns momentos, ele reaparece em recortes bem específicos. Mas, a partir de 2014, né, de 2014 a 2016, meados de 2016, que coincide aí com o impeachment, esse repertório está presente em todas as edições, né, do Jornal Nacional, assim como crise econômica. E nos momentos de crise econômica, por exemplo, a partir do começo de 2017, final de 2016, o outro repertório, que é a crise, desaparece do noticiário, né? Então, entram outros repertórios que vão compor o noticiário, e esses desaparecem e reaparecem em outros momentos históricos bem específicos. Aqui eu trago algumas imagens de edições diversas, né, de dias diversos. Não sei se dá para vocês observarem esse fundo vermelho, né, que é um fundo já característico. É um fundo vermelho. Mais à frente tem outra ilustração, acho que vocês vão perceber melhor. Tem um cano aqui, né, que já é uma imagem clássica, é um cano por onde escorre dinheiro, né? Então, essa é uma imagem, o fundo é bem vermelho, e é uma imagem que passa a compor as edições do Jornal Nacional na abordagem sobre corrupção, mas é uma abordagem seletiva. Não é toda denúncia de corrupção que tem essa imagem, né? Mas ela é reiterada para determinadas denúncias com determinados atores, né? Então, passa a ter essa imagem aí, que ela é muito interessante, muito característica, né? Então, ela passa a compor a bancada, né, para ilustrar algumas matérias. Aqui, agora, eu vou trazer para vocês... O ex-ministro Antônio Palocci disse em delação à Polícia Federal que Lula sabia da corrupção na Petrobras e que o então presidente encomendou a construção de sondas para garantir com recursos ilícitos o futuro político do Partido dos Trabalhadores e a eleição de Dilma Rousseff. Palocci também disse que as campanhas petistas de Dilma, de 2010 e de 2014, custaram quase 3 vezes o que foi declarado. O PT afirma que o ex-ministro Palocci mente. Aí, como vocês podem ver, essa imagem ela vai acompanhando o discurso, né, a abertura da matéria de Bonner, e essa matéria que foi divulgada no dia 1º de outubro do ano passado, 6 dias antes da eleição do primeiro turno, né? Que foi a delação, novamente, do Palocci, trazendo mais detalhes. Então, essa imagem, essa é a primeira matéria, da primeira chamada do jornal, a primeira matéria, e a abertura da matéria exatamente com essa imagem, que é animada, né, que ela vai acompanhando a fala de Bonner, e quando diz, né, do projeto do PT, o cano explode com o dinheiro, né? Então, é uma imagem muito simbólica que marca, né, esse repertório corrupção para algumas cenas, alguns momentos. Aqui, mais um exemplo rápido, né, do silenciamento que opera como política editorial, né? Você vai dizer X, porque você não pode deixar de dizer, para não dizer Y. E aí eu tenho outro exemplo, esse é de setembro de 2014, né, 16 de setembro, quando o Brasil sai do mapa da fome, né?
o mapa da fome da ONU, com a redução drástica de pobreza e tal. Isso foi 16 de setembro de 2014. O recorte que o Jornal Nacional deu foi esse. Foi o quadro, né, que é um recurso também muito usado para algumas notícias, o quadro destacando ali a chamada fome, colocando em números, né, um percentual, e colocando uma década, né, a redução, e a chamada de Bonner é só para reforçar esses números, né? Essa matéria teve 37 segundos, e, nessa mesma edição, o boletim do tempo, né, aquele anúncio do tempo, teve 1 minuto e 6 segundos. Né? Então, para o Jornal Nacional, o boletim do tempo era mais importante naquele momento do que o Brasil sair do mapa da fome. Né? E esse é um recorte bem usado, está sempre nas edições do Jornal Nacional, esse recorte numérico, né? E não houve nenhuma contextualização, não houve nenhuma entrevista, não foi feita uma contextualização histórica, né, do que significava naquele momento o Brasil sair do mapa da fome. Né? O recorte, então, foi só numérico, né, com os dados ali colocados. E em 37 segundos apenas. Né? É isso aí, 38 segundos, e o boletim do tempo teve 1 minuto e 6, mais ou menos. Aí aqui nós temos um recorte, né, colocando enquadramento. Em dezembro de 2014, quando a taxa de desocupação, né, desemprego, estimada em 4,8, que era o menor índice da série histórica, né, com 1.176.000 desempregados. E aí, novamente, o recorte que o Jornal Nacional traz é esse, numérico também, né, no quadro. Teve, de novo, 36 segundos, e o boletim do tempo, novamente, teve mais de 1 minuto. Né? Então, era um momento também histórico para o país, né, uma redução drástica no desemprego, e o destaque que teve para o Jornal Nacional foi esse. Né? Então, o boletim do tempo, de novo, teve mais importância do que essa notícia, enfim. Aqui, agora já é janeiro de 2018, aí a gente já pode ver que o desemprego já estava bem maior, né, 12,7. E aí, na chamada, vocês observem que o fundo é uma carteira, né, de trabalho, e a chamada para a matéria aponta que os sinais de recuperação da economia ainda são discretos, mas suficientes para estimular as pessoas a procurarem emprego. Né? Então, a chamada era essa, os sinais de recuperação, realmente havia sinais de recuperação, e as pessoas podiam procurar emprego. Né? E aí, a matéria aí começa, né, uma linha de alguns termos que são interessantes para nós observarmos, que começa, então, o emprego por conta própria, o emprego sem carteira, o emprego informal, para não falar em desemprego. Então, a palavra desemprego, ela desaparece também ao longo das edições. Né? Então, todo mundo passa a repetir essa coisa de emprego por conta própria, emprego sem carteira, emprego informal. Né? Empreendedorismo, né, esses termos que vão ocupar aí, né, o imaginário, as pessoas vão começar a falar. Eu me lembro que eu entrei numa discussão, alguém falando, não, mas agora tem emprego informal. Eu falei, mas emprego não pressupõe, né, uma relação formal? Patrão, empregado, não existe emprego informal. Existe ocupação, trabalho, ok, trabalho, mas é emprego, né? Enfim, então, isso passou a ocupar, né, o noticiário no lugar da palavra desemprego, que, no momento, já era realmente incômodo. Né? Essa aqui é bem interessante, que é uma reportagem mais recente, quando a ONU trouxe... a ONU não, desculpe, o IBGE trouxe a questão da desigualdade, né, que foi... né, essa aí é uma imagem da reportagem, um recorte, uma cena da reportagem. Esse senhor era um personagem que foi ouvido e tal.
Ai, ai, ai. E, bom, a reportagem mostra, então, gente que faz força, aperta o cinto e não para de sonhar. Tá? E os ouvidos todos, os entrevistados, recebem entre R$ 1.200 e R$ 2.500 para falar da desigualdade. A abertura da matéria é: o IBGE mostrou que a desigualdade aumentou no Brasil no ano passado. De toda a renda no país, 40% estão concentrados nas mãos de 10% da população, né? Ali o enquadramento numérico, no percentual. No entanto, a reportagem não menciona que 104 milhões de brasileiros vivem com R$ 413 por mês, isso é esquecido, não é mencionado na reportagem. 10,4 milhões de brasileiros vivem com R$ 51 por mês, isso são dados do IBGE, e 60,4 milhões vivem com R$ 269 por mês. Então, o que a reportagem mostra é que as pessoas, né, apertam o cinto, não param de sonhar e tal. E a desigualdade, então, é colocada num outro quadro, né? Você faz força e ela é finalizada com aquela imagem daquele senhor, né? Ele faz força e não deixa a peteca cair, não para de sonhar, etc. E tal. Não há um detalhe interessante, não há nenhuma única cena de pessoas miseráveis. Então, fala de desigualdade, né? Coloca que ela aumentou, que 40, né, no percentual, 40% concentrado, mas não há imagens de pessoas miseráveis, pessoas nas ruas, pessoas em favelas, nenhuma imagem. Né? As imagens são do pessoal vendendo nas ruas, daquele senhor ali que não para de sonhar e tal, então, mas não há imagem de miséria, né, para ilustrar a desigualdade. Agora eu já estou acabando. Essa frase é do Gilmar Mendes, tá? Que eu tomei a liberdade de usar aqui para ilustrar, mas eu acho que ela resume muito bem, que ele coloca numa entrevista que o Brasil naturalizou absurdos, né? E, de fato, eu acho que houve um processo, né, de naturalização de vários absurdos, e a mídia tem um papel muito definitivo, muito importante nisso. Bom, rapidinho, concluindo, dando um verniz de normalidade, né, para coisas que não poderiam ser consideradas normais. Aí, aqui, bem rapidamente, eu não vou entrar nesse assunto, mas só para a gente pegar um pouco nessa questão da parceria do Jornal Nacional com a Lava Jato, que ficou muito desnudada aqui com as denúncias, né, da Vaza Jato, do Glenn, enfim, e que opera, né, de uma forma muito interessante, com um time muito preciso, né? Eu trouxe um exemplo para vocês do dia 1º de outubro do ano passado, mas há vários outros de momentos muito marcantes que essa parceria funciona muito bem, funcionou, né? E eu acho que continua a funcionar. E com essa questão da construção da cena enunciativa, a encenação da notícia, que é uma carga de dramaticidade muito grande, né, para algumas notícias, né? E, infelizmente, não dá para trazer aqui, mas, enfim, acho que é um recorte, é uma questão, né, interessante para nós pensarmos esse papel da mídia, né, corporativa nesse estado de coisa que, enfim, estamos vivendo. Obrigada.